programa Salvando Vidas, uma missão apostólica da Igreja Monte Moria, Ministério Apostólico com o apóstolo Marcelo Alencar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, para eu falar acerca dessa página em branco, não é um período que transita, na verdade, a lei da graça, é o que significa essa página em branco na sua Bíblia, porque por 400 anos Deus se calou para o seu povo, o povo de Deus ficou sem ouvir a voz profética. É por isso que quando João Batista foi levantado, os sacerdotes, iam ao encontro de João Batista, porque por essa sede de ouvir aquela palavra profética, do profeta falar. Então por 400 anos, já eu chego em João Batista, por 400 anos, Deus não falou. Então esse é um período conhecido como o período que transita a lei para a graça. E é um período realmente que precisamos estar muito atentos, porque Deus falou muito, apesar da página estar em branco. E é sobre isso que o Senhor quer falar, e eu quero já trazer o tema dessa mensagem, a palavra rema, que é a página em branco da Bíblia. É isso mesmo, a página em branco da Bíblia. Então perceba, minha filha, meu filho, que neste período aqui, o Senhor se calou, mas a gente sabe que Deus fala muito em silêncio. Na verdade, eu acredito que Deus, ele fala mais em silêncio do que quando anuncia. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que Deus, ele vela por sua palavra. Então aquilo que Deus, ele promete, ele cumpre. Ele disse isso a Jeremias: Jeremias, o que vês? Eu acho que está lá em Jeremias capítulo 1, e Jeremias disse: eu vejo uma vara. E ele disse: vês bem, Jeremias, porque eu velo por minha palavra. E aí ele continua falando com Jeremias acerca daquela vara e acerca do povo de Deus. Então o povo ficou aí 400 anos. Agora vamos aqui trazer a nossa memória, nos lembrar também de um acontecimento em que o povo ficou escravo por 430 anos. Não é diferente. E esse povo deixou de ouvir Deus, não porque Deus se calou, porque é uma diferença de Deus se calar, e há uma diferença de nós, por meio das nossas atitudes, calarmos Deus, deixar Deus em silêncio. Na verdade, Deus, ele quer falar com muita gente, mas as pessoas, por meio das suas atitudes, dos seus atos, deixa que Deus fique calado e que Deus não responda, porque às vezes quando Deus, você deseja que Deus fale com você, você não suporta. Você se lembra daquela passagem lá, que Deus estava aqui, que Moisés estava guiando o povo de Deus no deserto, e que chegou um momento em que Deus ia falar com o povo, e disse: Moisés, diga ao povo que eu vou falar com eles. E aí o que aconteceu? Acho que está em Deuteronômio, está em Êxodo. O povo simplesmente disse: Moisés, fale você com Deus, porque eu não suporto. Porque quando Deus começou a falar, eles não tiveram o mesmo entendimento e a mesma clareza que Moisés. E quantas pessoas estão assim, pedindo para que Deus fale, mas não está tendo a revelação, não está tendo a clareza do que Deus está falando. Então, se você pesquisar aí, quando Moisés subiu no monte, quando ele desceu, ele disse: olha, antes Deus deu uma direção para o povo. O que é que Deus falou para o povo? Deus disse assim: olhe, preste atenção, o Senhor vai falar com vocês. Por 3 dias vocês vão se consagrar, por 3 dias vocês vão se purificar, porque Deus vai descer e vai falar com vocês. E eles fizeram tudo direitinho. E o que isso quer dizer? Muita coisa, minha filha, meu filho. Às vezes nós estamos nos consagrando, às vezes nós estamos fazendo a obra, às vezes nós estamos jejuando, às vezes nós estamos lendo a palavra, nós estamos buscando, nós estamos orando, mas quando Deus começa a falar, a gente não entende.
Quando Deus começa a pronunciar, você não compreende, você não entende a sua voz. Quantas pessoas nessa noite, sabe por quê? Porque você quer ouvir o que você quer, e não é bem assim não, minha filha, meu filho. Deus, Ele não fala o que você quer, Ele fala o que você precisa saber. E aí está, quando você chega na presença de Deus, e às vezes você diz assim: eu vou aqui abrir um jejum a pró disso da minha família, eu vou fazer um propósito na igreja ou em casa a pró de fulano, de Beltrano, e aí o que é que acontece? Você começa a fazer esse propósito, você começa a abrir esse jejum, mas quando Deus começa a responder, você não entende. Por quê? Porque você acha que as coisas é do teu jeito, você acha que as coisas é da sua maneira, da sua forma, e aí você fica na expectativa, guarde isso no teu coração, aí você fica na expectativa de uma coisa acontecer e não acontece. Então o povo de Deus estava ali, Deus falou: eu vou falar, vocês não querem ouvir minha voz? Então eu vou falar. Então eles ficaram ali, atentos a ouvir por 3 dias na expectativa. Imagine você sabendo que Deus vai falar com você, o próprio Deus, a própria voz do Senhor, sem usar nenhum intermediador, sem usar nenhum intermédio, porque antigamente Deus falava por meio dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo hoje se cumpriu em Jesus Cristo. Então Jesus, Ele é o intermediador. Se eu quero algo, eu busco a Jesus. Se eu quero algo do céu, algo de Deus, se eu quero algo do trono do Senhor, eu busco em Jesus, porque em Jesus está todas essas coisas. Mas antigamente Deus falava por meio dos seus profetas, e continua falando os dias de hoje. Mas preste muita atenção, minha filha, preste muita atenção. Por 3 dias houve uma grande expectativa, e possa ser que você esteja assim. Você ligou o rádio hoje e disse: Deus fala comigo. É com você mesmo. Você abriu um jejum, está num propósito já faz alguns dias, e está na expectativa de Deus responder. É assim ou não é? E aí você, começa a criar expectativa, e aí quando Deus começa a falar, você já não compreende. Quando Deus traz a resposta, você já não entende. Às vezes Deus fica até em silêncio e Deus já está respondendo, e você não está compreendendo. Então, o povo, quando foi para ouvir a voz de Deus, primeiro o Senhor fez até os limites. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas se você pesquisar acerca desse assunto, você vai ver que Deus vai falar muito contigo. Deus disse: Moisés, põe limites no monte, põe limites, porque aquele que tocar, aquele que subir, só Moisés estava apto a subir. Manda o povo ficar perto, que eu vou falar. E aí quando Deus começa a falar, aí sabe o que é que acontece? O povo diz: Moisés, por favor, Moisés, fale você, Moisés, fale você, Moisés. Eu não suporto, eu não aguento. Minha filha, meu filho, nós estamos nessa noite tratando acerca de um assunto muito sério, dessa página em branco que está na sua Bíblia. É um período intertestamentário, é um período onde se separava, se transitava a lei da graça, um período que antecedia, antecede a vinda do Senhor Jesus. E aí o que é que acontece? 400 anos, o povo ali: meu Deus, fala comigo. E talvez, alguns não tão preocupados com isso, como essa geração, se Deus está falando ou não, está tudo bem. E aquele povo ali estava durante 400 anos, porque eles tinham sempre uma referência. Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Abacuque, Deus levantou vários e vários outros profetas, Ageu, enfim. Então eles tinham essa referência, eles ouviam a voz profética, mesmo alguns não se rendendo a isso, mesmo alguns não aceitando isso, mas havia-se uma voz profética. E durante esses 400 anos não houve um grande silêncio, não houve fumaça no tabernáculo. Embora não houvesse sinais
O silêncio de Deus preparava um cenário para a vinda do Messias. É sobre isso, eu vou repetir aqui esse tópico para que você entenda que ainda, embora não houvesse sinais, o silêncio de Deus preparava um cenário para a vinda do Messias. Quantas vezes a própria palavra de Deus revela, em meio ao silêncio do Senhor, em meio ao silêncio, Deus fazendo grandes coisas. O que é que aconteceu com Noé? Noé, durante 40 dias e 40 noites choveu, mas toda aquela água levou 1 ano e alguns meses, eu não sei se é 2 meses, 3 meses, para secar completamente. E durante aquele tempo, a única resposta que Noé tinha da parte de Deus era soltar um pombo, era soltar um corvo, mas ele não ouvia a voz de Deus, ele não ouvia a voz audível do Senhor, mas ele tinha essas coisas em mão para buscar uma resposta. E às vezes o Senhor já te confiou algo em mãos e você está buscando as águas secarem diante daquilo que o Senhor enviou, e você está dizendo: meu Deus, essa água não seca, essa água não seca, e você não salta o pombo, e você não salta o corvo, enfim, e você não salta as coisas que estão em suas mãos. E aí o que é que aconteceu? Noé, ele simplesmente ficou ali, Deus não falou, mas o que é que o Senhor estava fazendo? Por baixo de todas aquelas águas, mudando o cenário. Você está entendendo, minha filha, meu filho, que o Senhor está falando com você?